Depois de ter feito o hype mais absurdo que eu lembro aí dos últimos tempos pra seriado, The Last of Us finalmente está entre nós e esse aqui é o meu vídeo falando um pouquinho sobre minhas opiniões com o primeiro episódio, né, tudo que eu acho que a série pode agregar e se de fato é a melhor adaptação do mundo dos games, e eu já adianto que é sim, é realmente muito boa mesmo. E é isso aí então, segura essa intro, taca a garrafada, falei errado, taca essa intro, segura a garrafada e bora. Olá pessoas, eu sou o Rubidox Canerd, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Fique à vontade para se inscrever no canal, deixar sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou do seriado, se você já assistiu, se você não assistiu. Fica tranquilo porque nesse vídeo aqui não vai ter nada relacionado a spoilers do seriado, tá bom? O que eu vou falar aqui vai ser relacionado à introdução do jogo, isso é muito importante. Eu vou sim dar spoilers aqui sobre aquele primeiro trecho, né, o que seria coisa de 30 minutos de quando você começa a jogar The Last of Us ali pela primeira vez no jogo. Então, fique esperto, se você nunca jogou o jogo, não sabe o que é o comecinho, se não quiser estragar a surpresa, pula esse vídeo, infelizmente, mas é isso, né? Não tem como não falar sobre isso. Primeiro de tudo, eu tenho que lembrar aqui que a série The Last of Us surgiu com um hype gigantesco, monumentalmente enorme, e eu não me lembro de verdade de outra série que conseguiu fazer um hype tão grande. Talvez até o House of Dragons, né? Que foi uma série spin-off do Game of Thrones. Talvez pelo fato de Game of Thrones não ter terminado tão bem, né? Pelo menos é o que dizem. Eu nunca assisti Game of Thrones. E talvez ali por outras obras já terem seu hype já grande nas suas obras originais, talvez eu consiga associar The Last of Us só com Breaking Bad mesmo. Quando os episódios de Breaking Bad iam saindo, era um acontecimento, todo mundo parava, todo mundo assistia, todo mundo comentava, e é meio que isso que eu vejo com The Last of Us. The Last of Us, ele rompeu muitas e muitas barreiras, eu acho isso muito legal para a popularização da franquia, não apenas com franquia como seriado, mas também franquia como jogos também, né, o que obviamente garante também mais seriado, né, então se uma temporada fizer muito sucesso, pô, uma segunda temporada é mais do que esperada. Então é muito bacana poder ver que a série, por mais que seja de um âmbito ali que é bem nichado ali, né, um jogo de zumbi meio narrativo, por mais que tenha rompido barreiras também, é extremamente popular The Last of Us, é muito bacana ver que inúmeras pessoas que não são da área de videogame comentando sobre essa série, né, falando sobre essa série. Eu lembro que até o vídeo da minha mina aí, assistindo um videozinho no YouTube, era uma mina que fala sobre crimes reais, true crimes aí, comentando sobre a série The Last of Us, então mostra pra gente que realmente ela estourou bolhas aí, isso é muito bacana mesmo, pra popularização do conteúdo, que eu sempre vou defender aqui nesse canal. Mas como não é só de hype que vive um seriado, né, Cyberpunk aqui no Giga aí, né, não é só de hype que a gente precisa pra conseguir fazer alguma coisa bem feita, a série se mantém fiel ali e se mantém característica nos acontecimentos do jogo? Sim, ela se mantém extremamente fiel a todos os acontecimentos, claro, com as suas adaptações, lembrando sempre, adaptações para outra mídia é uma tarefa difícil, a gente não pode simplesmente transmitir exatamente o que está na tela do videogame para uma tela maior para uma TV, porque senão é a mesma coisa que você só editar uma long play e pegar as cutscenes, então não faz sentido. Sim, precisam ter adaptações para fazer mais sentido com a infraestrutura ali que eles gravam, para fazer sentido com a estética que o diretor, com que o pessoal responsável pela fotografia quer passar, então uma adaptação sempre vai fazer isso, tá pessoal? Não se esqueçam, adaptações para outra mídia, ainda mais, né, precisam adaptar, eles precisam fazer mudanças que talvez possam soar um pouco ruins para algumas pessoas, só que elas são naturais e são exigidas também, né? Precisa ter adaptação. Só que ainda assim se mantém extremamente fiel aos acontecimentos do jogo, claro, sempre mantendo ali aquele escopo de originalidade, né? Não é surpresa para ninguém, né? Mesmo antes do lançamento da série, a gente já sabia que a série teria algumas mudanças, até mesmo com o comportamento dos fungos, né? Aqui o Cordyceps, o Corsi, alguma coisa, o fungo Corsa aí, ele não é transmitido pelo ar, né? Igual é no jogo. Então no jogo a gente tinha toda aquela preocupação de colocar máscara e tal, né? Que não era uma preocupação, né? O Joe eu colocava sozinho e tal, vocês entenderam. Mas aqui no seriado não, a gente não tem essa transmissão pelo ar. Então esse tipo de adaptação faz sentido para uma outra mídia, tá? É sempre bacana deixar isso claro. Adaptações para outra mídia precisam ser adaptadas, elas precisam passar por esse processo. Depois de todo esse disclaimer, eu vou entrar agora de fato na introdução do jogo, né? Que é também meio que apresentado, não, meio que não é completamente apresentado pra gente no primeiro episódio, que é a introdução que a gente conhece a Sarah, né? Conhece ali a história do Joel.
E, cara, o que eu posso dizer com isso é que é simplesmente genial, tá ligado? É realmente fantástico o que eles fizeram com a Sarah, fantástico o que eles fizeram com o Joe, trazendo ainda mais background pra esses personagens que não são tão apresentados ali no jogo mesmo, porque pra quem jogou o primeiro jogo aí de 2013 ou depois da versão remaster, sabe que a gente controla a Sarah bem no comecinho, só que também a gente não sabe de muita coisa quando começa o jogo, né? Então a gente controla a Sarah acordando de madrugada, a gente controla a Sarah já com inúmeras perguntas do que tá acontecendo e coisas não são respondidas pra gente, simplesmente assim. Então já adiantando aqui, né, como eu falei, vai ter spoilerzinhos do começo do jogo, tá bom? A série já responde essas dúvidas que a gente tinha, né? A série traz pra gente o porquê que o Joel não tá lá na casa dele de madrugada, mano. Ele é 2 da manhã que a Sarah acorda e o Joel não tá lá. Que droga é essa? Que pai é esse que abandona a filha de madrugada? 2 da manhã o cara sai pra comprar cigarro e não volta? Que papo é esse? Que isso, Joel? See what you can do with him. I'll be right back. Então a série nos traz essas respostas, né, que é sempre muito bacana quando ele se propõe a trazer ali esses paralelos com a realidade do jogo, né, apresentada. Tanto é que a gente também tem uma óbvia referência àquela fala da Sarah no jogo sobre o vizinho que ela cumprimentou de manhã, e a gente tem um arcozinho, mesmo que seja mínimo, a gente tem um mini arco sobre o vizinho, que é o primeiro infectado que a gente vê durante todo o jogo, né? E é muito, muito legal mesmo saber que a série se dispõe a fazer algo além do que já é apresentado no jogo, é sempre muito bacana, por isso que adaptações são boas, gente, porque eles se propõem a ter uma visão diferente, mas ainda assim seguindo o escopo do que foi feito originalmente. Então a série, ela expande muito o que foi apresentado pra gente ali só nesse primeiro episódio, o que eu espero de verdade que seja ainda mais explorado, porque ainda assim existem relações que não são tão claras o que é que acontece, né? Como por exemplo a Tess e o Joel, que eu não vou falar aqui sobre a série, mas tem mudanças, né, que são apresentadas pra gente, então é completamente forçado uma comparação aqui, mas é meio que justa também, ao mesmo tempo, que The Last of Us agora tem um universo expandido, né? Por mais que isso seja completamente absurdo pra quem conhece aí Star Wars, sabe que o universo expandido precisa de muito mais coisa. Só que é muito bacana saber que a série realmente se propôs a criar coisas novas que fazem sentido com todo o contexto, cara. Isso é muito, muito legal mesmo. Saber que eles não ficaram com esse medinho de não, vamos fazer exatamente como é no jogo, porque senão a nerdolada aí vai ficar puta. Não, eles fizeram o correto e adaptaram de uma forma muito, muito magistral. É realmente muito bem feito. E essa profundidade de personagem também nos permite trazer mais sentimento pra cada um deles, né? Como a gente tava falando antes mesmo, a Sarah, eu realmente não pensei que eu iria me emocionar tanto depois de já ter jogado o jogo em 2013, sem saber do que ia acontecer, né? Jogando The Last of Us em 2013 pela primeira vez no PS3, eu não sabia a história da Sarah, e ver o que acontece com a Sarah na série também é impactante igual, ou talvez mais, pela maravilhosa atuação, claro, do Pedro Pascal, onde ele tá simplesmente perfeito como o Joe, é um personagem que carrega muita coisa, muita história. Eu acredito que o Pedro Pascal consegue trazer tudo isso pra gente, né? Essa antipatia pelo mundo, uma pessoa que realmente já tá morta. É incrível você ver ali como o Joel da série, né, da franquia de videogames, você consegue ter uma análise um pouco mais profunda do personagem dele, depois que você rejoga o jogo, né, ou simplesmente aprecia toda a história ali vista de fora, que o Joel é uma pessoa que ele morreu em um certo dia ali da introdução do jogo, né? Ele simplesmente tá vivendo e o que acontecer com ele, dane-se. Ele simplesmente tá sobrevivendo e é isso. É dessa forma que ele tá levando. Então é muito bacana ver a relação dele até o momento, né? Nesse primeiro episódio, que ainda é desse Joel morto, né? Obviamente a gente sabe que o Joel tem um puta background depois, tem um puta desenvolvimento com a Ellie, né? O que deixou até a Sony conhecida depois na 8ª geração, com os seus simuladores de pai triste, né, que a Sony depois disso começou a fazer um monte de simulador de pai triste, mas não reclamo, tá bom, Sony? Tamo junto, muito obrigado, God of War 2018 é sensacioneca, continua assim que tá ok, tá legal, tamo junto. Também nesse ponto de aprofundar o personagem, né, a gente também tem um aprofundamento maior no mundo, né, a gente sabe, sempre soube que, na verdade, o governo ali que foi instaurado depois do surto, né, que aconteceu em 2003, que é curioso, né, porque o jogo se passa em 2013, que foi a data do lançamento, só que o seriado se passa em 2023, é bem legal isso, como casou muito certinho, né, e o surto, obviamente, aconteceu também em 2003 no seriado, né, e é bem bacana aí a gente conseguir perceber que o mundo também se expandiu, né, como a gente tava falando
falando antes, o universo expandido não serviu apenas para os personagens, mas também o mundo. Você perceber aquele estado de lei marcial é realmente uma merda. Não é simplesmente um pelotão de fuzilamento que mata uma meia dúzia de galera ali na primeira hora do jogo, depois da introdução, né? Quando você sai do apartamento do Joel com a Tess pela primeira vez no game. Você vê ali no seriado como eles realmente aprofundaram a questão de como aquela lei marcial tá sendo muito da cuzona mesmo com a galera. Tá realmente uma situação insustentável e é completamente perceptível na franquia. A gente realmente não tem tanto aprofundamento sobre questões políticas dentro do jogo, né? Então, essas questões mais sobre a treta dos vagalumes não ter sido tão bem abordada ali, e aqui na série acredito que tem muito espaço para falar sobre isso também, né? Para falar sobre como os vagalumes se estruturam, né? E exatamente por que eles estão lutando, né? Porque realmente no jogo não é tão claro assim a partir do primeiro momento, né? Você vai aprendendo mais sobre a zona de quarentena, só que ao mesmo tempo você, pelo menos falando por mim, que eu joguei os jogos, eu não me compadecia tanto com a causa dos vagalumes. Eu sempre achei eles meio deslocados em toda a situação, mas na série realmente eles conseguiram aprofundar e dar muito mais background pra você se identificar com a causa deles. Isso é muito legal. Como resumo aqui da ópera, pessoal, eu queria realmente pedir para que você assista The Last of Us. Não quero me estender muito aqui, justamente para não acabar caindo na tentação de falar coisas que acontecem no episódio, para não dar spoiler. Isso aqui não teve absolutamente nada do que acontece na série, tá? Então você não sabe de nada ainda da série, então assista a série. Eu digo aqui de antemão mesmo, já colocando minha mão no fogo, espero de verdade que eu não esteja errado, que eu não me veja queimando a língua no futuro, mas eu falo aqui de primeira, só tendo visto o primeiro episódio, que o seriado de The Last of Us, ele eleva todas as adaptações feitas de videogame a partir de agora. Isso é inegável. Você ter uma história tão bem feita, tão bem amarradinha, onde eles não se prenderam em fazer tudo que tá mostrando ali, fizeram além, só que fizeram além bem feito. Cara, isso é fantástico. É uma série que pra você que jogou os jogos aí, pra você que tem um carinho especial pela trilha sonora, pelo carisma dos personagens, por toda a química de todo mundo, por toda a estrutura ali que permeia aquele mundo, é muito bacana mesmo. Então esse aqui é o meu pedido, tá, pessoal? Assistam o seriado, ele tá disponível no HBO Max, você pode assistir ele também de formas Piratas do Caribe, mas fica aí à vontade, eu não falei nada não, YouTube, tô quieto aqui na minha. É o cara aí que procurou na internet, no Google. Não esquece de comentar aí embaixo se você já assistiu a série, comenta aí o que você tá achando, não se esqueça, sem spoiler, por favor, tá bom? Vamos evitar ser esse tipo de comunidade aí que fica estragando a experiência de outras pessoas. Comenta aí embaixo o que você tá achando do seriado. O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela existência. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu tô tentando falar mais seriados aqui no canal, então é impressionante aí ter pessoas que acompanham a gente, não apenas pelo conteúdo de videogame. Muito obrigado mesmo por você que tá assistindo esse vídeo até aqui e tá realmente interessado em acompanhar conteúdos sobre quadrinhos, sobre livros, sobre séries, filmes e tudo mais que eu ainda quero trazer aqui pro canal, tá? O canal é muito maior que apenas videogame, videogame é só uma parte do que tudo a gente gosta aqui, né? De tudo mais que a gente gosta de fazer, de consumir. É isso aí, pô, eu sou o Budogs, quem já gostou do conteúdo já sabe, mas então valeu, falou e fui!